Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aulinha com as toalhas de rosto, né? Essa aqui é diferente, eu vou explicar direitinho para vocês. O risco, eu bolei aqui uma dama de perfil, um perfume, esmalte, né? É só isso o risco. Porém, para complicar a vida de vocês, né? Eu vou colocar hortênsias aqui em volta do desenho. Eu amo hortênsias, eu acho assim que são é uma flor assim muito linda e que muita gente tem medo de pintar, justamente porque tem que fazer as florzinhas aqui dentro, essas florzinhas, né? Isso dificulta muito, mas você tendo um stencil próprio, assim, já marcadinho, né? Com o molde certinho das florzinhas, fica muito mais fácil. Esse stencil, ele está no site, na edição 1, um kit de stencil, né? Vocês podem comprar lá, é a Semana da Pintura de 2019. Mas essa hortênsia, gente, vale muito a pena, porque é muito rápido de fazer, né? E vai diferenciar aqui nossa toalha. Eu montei aqui o risco, só para vocês entenderem direitinho, né? Olha, nessa lateral, eu vou colocar uma hortênsia e 2 folhas, que tem lá no stencil. Aqui tem um fundinho de hortênsia por trás do rosto dela também. E desse lado, mais 2. As folhinhas. Aí montei aqui na toalha, achei que ficou legal. Dá para vocês fazerem numa toalha de lavabo. É só diminuir aqui a quantidade de hortênsias. Na toalha de rosto, aumentar, colocar mais hortênsias para completar o barrado, né? Então dá para aproveitar bastante aí, fazer um jogo de toalhas com a nossa dama de perfil com hortênsias, né? Então essa aula eu vou começar diferente, gente. Sempre eu começo pelo esfumado aqui atrás, não é verdade? Eu venho aqui atrás, esfumo e tal. Com o stencil, eu vou começar diferente, gente. Eu vou fazer o fundo, primeiro o fundo das hortênsias, né? Já deixo aqui esse fundo preenchido, as folhas e tal. Do lado de cá também. E depois nós vamos em volta fazer o esfumado, tá? A não ser que você queira vir aqui com lápis, marcar certinho a hortênsia, né? As folhas e tal, e depois esfumar. Mas eu acho que nós já estamos aqui com o stencil, vamos marcar a nossa hortênsia aqui, para depois a gente esfumar por trás, tá bom? Então eu vou separar as tintas das hortênsias para a gente começar. Bem, antes de começar o trabalho, gente, o mais importante, ó, já ia deixando de lado. Nós temos que proteger nossa toalha aqui, ó, com a fita crepe, pra gente não borrar. Aperta bem aqui, ó, nessa beiradinha, para fixar bem, porque às vezes o pincel ele entra aqui por baixo e borra. Então, fixa, aplica e fixa direitinho. Eu vou colocar em cima e nas laterais também. Então, gente, separei aqui para o nosso buquê de hortênsias o azul celeste e o violeta. Esse verde seco aqui
para fazer o fundo das folhas, tá? Pincel Pituá e um pincel menor, número 8, né? Nós vamos começar a trabalhar com Pituá, esfumando alternadas essas cores, ó. Um pouco do azul celeste, um pouco do violeta. Ela vai ficar assim meia manchada, né? Porque depois nós vamos trabalhar as pétalas com um tom mais claro para dar um contraste. Então aqui é só um fundo, tá, gente? Então nós vamos com carinho preencher. Ó, pode até manchar já aqui um pouco, ó. Segura direitinho. Eu coloquei fita crepe aqui para o stencil não se mover. Segura aqui nas bordas, ó, para não borrar, porque senão sai para fora e vai deformar o risco. Aí vem com violeta e completa os espaços. Cuidado com o esmalte aqui, ó. Nós temos que ter cuidado. Então, eu vou até mudar de pincel para poder arrumar aqui direitinho, né? Pegar aquele pincel número 8 lá. Mas aqui para o fundo das hortênsias, pode ir com Pituá, sempre movimento, ó, circular, aperta aqui para não vazar por baixo, segura o stencil, limpa o pincel, enquanto está úmido, ó, volta com o azul celeste para as cores se misturarem, porque senão vai ficar essas bolinhas aqui, né? E é um tom sobre tom, ó. Então você volta com azul celeste, fica assim um pincelzinho meio sujo, né? Mas fica bem bonito. São cores muito alegres. Vão ficar umas hortênsias assim bem bonitas. Então aqui nós vamos preencher fundo só, tá? Vocês vão ter aí o risco para vocês seguirem, né? Exatamente esse encaixe da hortênsia aqui por trás do esmalte, por trás do perfume. E ainda, se você não puder comprar o stencil de hortênsias, no risco eu vou desenhar as florzinhas. Mas é complicado, gente, porque mesmo que eu mande o risco das florzinhas do buquê de hortênsias, aí vocês vão fazer esse fundo, pronto, já cobriu tudo. Então, faz o fundo, no caso de você que não tem stencil e não pode comprar o stencil, tá? Você vai fazer esse fundo como nós estamos fazendo aqui. Aí depois, com o carbono, você vai desenhar o meu risco de florzinha, das florzinhas, aqui por cima, depois que estiver seco. O stencil é muito mais fácil, né, gente? Não precisa ficar fazendo uma por uma, né? Mas, enfim, a gente tem que ter estratégias para poder pintar a hortênsia. Se você não tem o stencil, então pode usar o carbono. O risco eu vou mandar para vocês, tá bom? Vocês entenderam direitinho? Qualquer dúvida me chama. Me chama lá no grupo, tá? Tá vendo, ó? Que as bolinhas desapareceram, ficaram as manchinhas, né?
Vem com um pincel menor, o número 8, arruma aqui por trás do esmalte. Que eu acho bonito assim, quando as flores, elas naturalmente já estão encaixadas no projeto, né? Então fica mais natural o desenho. Ó, esfuma para não deixar parado, né? Arruma direitinho aqui também, ó, vem aqui. Cuidado, ó, o esmalte continua aqui, então nós temos que trabalhar com pincel menor. Aqui tudo bem, pode ir com pituar. Coloquei até as tampinhas no godê, gente, aqui, para não borrar mesmo, né? Tinta não sujar a toalha. Tá? Então, vocês vão assim com esse cuidadinho. Aqui nem tanto, mas aqui em volta do esmalte e tal, vai devagarzinho. Aí depois eu vou preencher com o verde seco. Eu acho que é bem diferente. Deixa eu ver se é verde seco mesmo. Isso, verde seco. A folha, vou ter que lavar o pincel, né? O galinho aqui pode a princípio também preencher com sépia. Isso, sépia. E vamos encaixando aqui o molde do stencil para elas ficarem sempre por trás do nosso desenho. Olha só, gente, que bonitinhas que elas estão ficando. Aqui eu coloquei outra hortênsia, 2 folhinhas. Olha como é bom usar a fita crepe, tá vendo? Ó? Assim não suja a toalha. Depois é só tirar a fita e vai ficar tudo certinho. E do outro lado, eu encaixei assim, olha. Uma hortênsia por trás do perfume, o cabinho dela. E aqui tem uma pequenininha. Depois eu vou pôr umas folhinhas aqui do lado, aproveitar do próprio stencil aqui, que tem umas folhinhas pequenas, né? Então, vamos fazer do mesmo jeitinho. Vamos manchar o nosso fundo com azul celeste. Em alguns lugares, ó. Segura bem em volta, para não vazar a tinta. Um pouquinho aqui também. E nem precisa lavar o pincel, tá, gente? Com violeta, nós vamos preencher o resto aqui, ó. Vai esfumando. Bem simples, não tem segredo nenhum, gente. Super rápido e já estamos adiantando bastante o nosso projeto, né? Fica bem mais fácil. Eu vou terminar aqui, gente. Aqui o galinho com sépia, né? Eu vou terminar de preencher esse fundo das hortênsias aqui. E já vamos fazer o esfumado por trás do trabalho, tá bom? Vamos lá? Pronto, gente. Olha que legal. Coloquei aqui atrás as folhinhas, mas depois nós vamos fazer os acabamentos, tá? Agora vamos fazer o fundo, o esfumado aqui atrás, clareador e uma cor bem diferente, gente. É lilás seco.
Na verdade parece um rosa bebê, mas não. Ele tem assim um tomzinho de lilás bebê também, tá? Então se você por acaso não tiver essa tinta lilás seco, você pode fazer com rosa bebê mesmo. Estou com o pincel número 8, cortado e lixado, porque aqui o espaço é pequeno, né? Não dá para colocar o pituá. Nós vamos primeiro umedecer com clareador, como sempre, gente, como em todos os projetos que nós fazemos, é sempre o fundo esfumado, né? A diferença aqui é que eu fiz o fundo das hortênsias antes de esfumar. Mas não tem problema não, é só você ir com cuidado, que aqui na verdade ainda é um fundo, ainda falta acabamento, né? Então umedece com clareador por partes e vem com essa tinta aqui, lilás seco. Diferente, né? Vem próximo da hortênsia, mesmo que se borrar um pouquinho em cima, não tem problema não, tá? Que depois nós vamos fazer as florzinhas. E esfuma para fora, tá? Aplica aqui nos cantinhos, ó. E um movimento circular, você esfuma. Nós vamos fazer isso em volta de todo o projeto, tá? Não precisa sair muito até aqui em cima, não, só aqui nos cantinhos, porque no final eu ainda vou escurecer para dar profundidade. Só vou definir as cores aqui do meu projeto e depois aqui eu vou escurecer mais. Mas como fundo, clareador e rosa e lilás seco, tá? Arruma direitinho. E vamos fazer tudo aqui em volta, tá? Todos os cantinhos, você aplica a tinta e sai esfumando. Ajuda com o clareador para não ficar muito forte, né? Ó, tudo aqui em volta, vamos trabalhar. Inclusive aqui, olha, cuidado com a mão dela, é delicado, aqui tem que fazer o fundo aqui atrás, ó, salvando os dedinhos. Aqui é uma luva, na verdade é uma luva preta. Mas aqui tudo por trás, você pode preencher com esse lilás seco, tá bom? Então vamos lá. Acabei colocando mais uma folha aqui embaixo do esmalte, né? Porque ficou um espaço muito grande aqui, sem nada. Então eu coloquei uma folhinha e outra aqui, com muito cuidado, por trás da luva dela, né? Da mão. Mas no risco vai direitinho para vocês, tá? Bom, agora nós vamos estar tudo seco, nós vamos fazer os acabamentos. Nesse stencil, gente, além de ser ótimo, porque nós temos aqui as hortênsias, tem as folhas, uma maneira rápida de pintar folhas, você que tem dificuldade aí, né? Com stencil é bem mais fácil. Então, vamos lá? Tudo sequinho, com sépia.
Eu estou com o pincel número 8 cortado lixado. Encaixa direitinho, encaixa aqui direitinho as nervuras da folha, olha. Tá vendo? Você que tem que encaixar melhor posição aí. E com sépia nós vamos esfumar, formando assim as nervuras, né? Pode ir até com um pincel maior, viu? Eu peguei cortado lixado, mas pode ser até uma brochinha ou mesmo um pituá, tá? É só para preencher aqui dentro. E vocês podem usar esse formato de folhas para qualquer outro projeto, porque é bem fácil de fazer folhas com stencil. Então, preencheu aqui no centro direitinho, ó, as nervuras. Aí nós já vamos fazer o acabamento. Pronto. Só isso, gente, por enquanto. Aí, limpa o pincel. De um lado da folha, nós vamos escurecer com o verde pinheiro, de dentro para fora, ó. Só desse lado de cá. Dando assim um pouco mais de profundidade. Tá vendo? Aqui já pode fazer também, tá, gente? Aqui é outra viradinha aqui. Igualzinho essa, só que só uma parte da folha, né? Pronto, ó, escurecemos. Eu não cheguei até a borda, só aqui no cantinho mesmo. Com verde pistache, o mesmo pincel, só limpa no paninho. Nós vamos... Eu vou misturar um pouquinho de branco, fazer uma misturinha aqui de verde pistache e branco, para ela ficar mais clarinha. Vou fazer aqui no cantinho mesmo. E é pouquíssima tinta, tá, gente? Não é muita tinta, não, porque senão vai sair lá para as bordinhas. E eu quero que fique mais claro só aqui dentro. Ó, de dentro para fora. Como está tudo seco, então aperta bem o pincel para esticar a tinta, tá? Deixa eu fazer uma misturinha maior aqui. Eu vou usar mais desse verde pistache com branco. Faz aí do lado num pratinho, né? Um godê. Bonitinho aqui. Eu estou com a mão bem leve.
para não levar muita tinta lá para fora, só aqui dentro, ó. Verde pinheiro, verde pistache com branco. E aí, de fora para dentro, eu fiz aqui uma misturinha, tá? De branco com verde pistache. Fica mais clarinho. Aí nós vamos fazer o quê? Um pouco de luzes nas bordinhas, ó. Tudo sequinho. Então não tem perigo as cores se misturarem, né? Aí vai levando pouquíssima tinta no cantinho do pincel. Vem aqui na bordinha, ó. E estica a tinta. Não é mais fácil assim, gente, com stencil? Vocês aí que tem dificuldades, né, em fazer folhas, a maioria me fala, ai, não consigo, minhas folhas não estão bonitas. Então, com stencil fica mais fácil. Vem na bordinha. Pouquíssima tinta. O segredo está aí. E vai trabalhando, ó. E do outro lado, de fora para dentro, retoca com verde seco, né? Bonita essa cor, diferente. Arruma direitinho, porque só demos uma demão, né, nessas folhas. Olha que facinho, né, gente? Aí aguarda um pouquinho a secagem. Vem com branco. E esfuma um pouco mais de branco. Ela fica mais alegre, né? Mas sem exageros, tá, gente? É pouca tinta mesmo. Ilumina aqui no meio, ó. E estica o branco. Aqui também. E as outras folhinhas do mesmo jeito. Mesmo essas pequenininhas aqui, ó, tem nervuras. Aqui a nervurinha dela. Opa, ó. É pequenininha, mas encaixa direitinho. Aí nós vamos fazer do mesmo jeitinho que nós fizemos essa grandona aqui. Mas eu quero ainda caprichar mais. Um pouco mais de branquinho aqui, ó. Mas tudo assim, pouquinha tinta e devagar, gente. Nada de correria. Vai devagar que você consegue um efeito bem legal. Já pode, inclusive, fazer iluminar esses galhos, né? Vem com... Vou retocar novamente aqui com sépia. Não precisa do pincel zerinho. É só retocar
pouco mais de sépia. E ilumina com o verde pistache que nós acabamos de misturar, né? Não é em todo o galho, só em algumas partes. Um pouquinho de branco também. Menos, né? Só uma luzinha. E já está prontinho aqui. Então, agora nós vamos fazer essa aqui que tá virada do mesmo jeito, ó. Coloca a nervura certinho. Só não chegar aqui fora, tá, gente? Ó. Vem com sépia. Faz a nervura. Depois, de um lado, nós vamos escurecer mais com verde pinheiro e o outro lado com verde pistache e branco. Só isso, gente, mais nada. É bem fácil mesmo, tá? Agora já está tudo sequinho, né? E nós vamos sobrepor as florzinhas. Esse é um stencil de sobreposição, né? Encaixa direitinho na mesma marquinha, acerta bem direitinho, ó. E coloca a fita crepe para o stencil não se mover. Pincel pituá ou uma brochinha que você tiver aí. Vamos trabalhar o fundo da marcação aqui das flores, né? Então, eu fiz uma misturinha aqui do azul celeste com branco e do magenta com branco. Então, ficou assim uns tons mais claros, né? Aí você vai pegar um pouquinho, tira o excesso no paninho aí do seu lado e começa a esfumar. Vem delicadamente, ó. Nas florzinhas. E vai esfumando. Partes com essa misturinha aqui, né, de magenta com branco, tira bem o excesso e vai alternando, ó, um pouquinho de cada lado. Vamos fazer manchadinha. A hortênsia vai ser azulada, com um pouquinho desse magenta misturado com branco aqui. Vai dar uma vida, gente. Fica muito show. Tá? Movimento circular. Cuidado que esse tecido, eu já falei em outros vídeos para vocês, ele não gosta muito de tinta, não. Então, a gente não pode ficar passando muito, porque ele emplasta. Então, você tem que aguardar a secagem de uma etapa para outra, para você conseguir um bom efeito. Deixa eu levantar só para vocês verem. Olha lá, ó, já tá marcada, né? Dá para ver aí? E não precisa lavar o pincel. Só limpa no paninho. Vem com essa misturinha do azul celeste e branco. E vamos esfumar
as outras florzinhas. Vai alternando. Não precisa passar em todas, porque nós já passamos algumas com magenta, né? Um pouquinho de cada. Dá para vocês verem aí, né? Um pouquinho, deixa eu ver se ficou legal. Ó, que bonitinha, né? Ficou bem bacana. Viu como é fácil, gente? Não é difícil, só que ainda não acabamos. Nós vamos agora com o pincelzinho número 2. Vamos acertar as pétalas, né? Muito bonitinho. Gostei. Deixa bem arrumadinho, né? Pode tirar o estêncil. Deixa eu deixar aqui. E vamos com um pincel pequenininho, número 2. Com essa misturinha aqui. Nós vamos fazer as curvinhas para realçar mais, né? Tá bonitinha assim, tá ótima. Mas nós precisamos iluminar. Então, vem com um pincel. Esse eu já não gostei. Deixa eu já pegar o outro. Mais durinho. Achei um melhorzinho aqui. Número 2 também. Com a misturinha do azul celeste e branco, nós vamos retocar as pétalas. E trazendo mais claridade. Parece difícil, gente, mas não é não, viu? É bem simples. Você coloca nas bordinhas a misturinha aqui do azul celeste e branco, tira o excesso e joga nas bordinhas, esfuma um pouquinho, ó, traz para dentro. Aí dá para vocês verem. Vou mais branquinho aqui. Então, joga para as bordas. E esfuma. E todas elas nós vamos fazendo do mesmo jeitinho. Umas mais clarinhas, outras mais escurinhas. Então, reforçou
os tons aqui para ficar mais vibrante, né? Aí, aguarda a secagem e volta só com branco. Ó, só com branco. Tira o excesso e vamos trazer um pouquinho mais de luz. Sem completar toda a pétala. Se acontecer, volta com azul, celeste e arruma. Mas é importante esse branquinho aqui para iluminar. Joga a tinta nas bordinhas. E vai trabalhando. Nas florzinhas magenta, mesma coisa. Depois que estiver tudo sequinho, volta com um pouquinho do branco, realçando mais cada pétala. Ainda não acertei com o pincel, gente. Quando eu acertar, já chegamos no final da aula. Eu tô acostumada com pincel grandes, né? A gente trabalhar com pincel pequenininho é um problema. Deixa eu arrumar aqui. Vocês são assim também? Coisas babies, assim, não é muito minha praia não, gente. Eu pinto porque tem que pintar de tudo. Mas eu prefiro pincel do 6 para cima. 4, 6, 8 são os meus preferidos. Ó, e vai trabalhando cada pétala devagarzinho. O que favorece o uso do stencil, gente? Ele já deixa as marcas das pétalas. Ao contrário que se nós não estivéssemos trabalhando com stencil, nós teríamos que fazer a mão livre todas essas pétalas. Não é verdade? Então, a facilidade que nós temos aqui com stencil é o molde das pétalas. Mas que tem que arrumar uma pétala por vez. Isso tem mesmo. Poderia até deixar assim como está, mas um branquinho aqui vai dar luz, né, gente? Eu vou fazer todas desse jeitinho. Com a misturinha lá do magenta e branco. Arruma a pétala, aguarda a secagem e vem com um pouquinho só do branco. Elas ficam mais bonitas, né? Olha do lado de cá, eu já andei fazendo arte também. Aqui só está o fundo, tá? Igual esse fundo aqui atrás, ó. É só um fundinho. Aí agora nós vamos fazer a mesma coisa. Realçar as pétalas. Um azul celeste branco. As que são azulzinhas. E as que são rosadinhas aqui, cor de rosa, magenta e branco. Tem uma pequenininha aqui. Que já está pronta. Depois eu fiz as bolinhas, os miolinhos,
tá? Mas nós vamos chegar lá. As grandonas, vamos terminar essas grandes. Depois essa pequenininha é do mesmo jeito. O molde tá aqui, gente. Olha lá, a pequenininha aqui, ó. Aí você coloca, encaixa aqui e vai pintar do mesmo jeito, tá bom? Então vamos lá a essa tarefa delicada que é iluminar cada pétala. Agora, gente, vamos fazer os miolinhos. Eu tenho aqui um boleador, mas pode ser o pincel zerinho, tá? Faz umas bolinhas. Onde você encontrar espaço, você vai aplicando os miolinhos, tá? Então, com amarelo ouro, depois uma luzinha com branco, vamos ver onde mais. Onde mais, gente? E aí, com o pincel zerinho e o branco, uma luzinha branca, só para dar uma alegria, né? Aí, na sequência das hortênsias, já fizemos folhas, os buquês, né? Agora nós vamos fazer, vou seguir aqui a sequência. O esmalte, vou separar as tintas, depois vamos fazer o perfume e por último a dama de perfil, tá? Deixa eu pegar aqui as tintas pra gente pintar. Deixa eu mostrar para vocês como que está ficando. Olha que bonito, né? Amei essas cores dessas hortênsias aqui. Ficou muito legal mesmo. Agora sim, vamos pro esmalte. Separei pro esmalte o púrpura, magenta, amarelo ouro e branco. Ainda vem outras cores aí, siena natural, sépia, mas aos poucos eu vou colocando aqui na mesa, porque hoje tá muito quente aqui em São Paulo, gente, muito calor mesmo. Então as tintas secam muito rápido. Vamos lá, então. Vamos começar pelo magenta mesmo. Aqui, ó, essa partezinha aqui do esmalte, pode passar, vai com o pincel número 2, tá? Porque ele é pequeno. Eu tô com um 4 aqui bem velhinho, mas já já eu vou passar pro 2. Então, pode passar o magenta aqui e no próprio vidro do esmalte. Escolhi essa cor para combinar com as hortênsias, mas depois eu vou escurecer com um pouquinho de púrpura, iluminar com branco, né? Porque eu gostei muito dessa tonalidade aqui, né? Fica bem legal. Então, aqui é só preenchimento do fundo, aqui também, né? Depois nós vamos com amarelo ouro nessa parte aqui. Na tampinha aqui também vai amarelo ouro. Mas primeiro vamos fazer o fundo.
Pronto, tudo preenchido. E agora, com um pouquinho só de púrpura, nós vamos sombrear. Ah, passei aqui no pincel e no esmalte derramado. Ficou umas gotinhas aqui, né? Passei também o magenta. E agora nós vamos sombrear com púrpura. Vai devagarzinho, sem correria. Um pouquinho aqui também. Não precisa cobrir tudo não, tá, gente? É só uma sombra mesmo. Aqui também, ó. Uma sombra. E com a misturinha do magenta e branco, nós vamos iluminar, né? Ó, faz uma misturinha assim, ó. Porque o magenta, gente, ele é maravilhoso, só que ele é uma cor um pouco transparente, né? Vocês já perceberam? Pois é. Então, tem que misturar com branco aqui pra gente conseguir os efeitos de luzes, né? Depois a gente vem com um pouquinho mais do branco. Aqui também, ó. Eu sou atrevida, né? Fazendo uma coisa dessa com pincel número 4. Um espacinho aqui minúsculo. Mas eu vou trocar pelo 2 sim, já já. É só um fundinho, né? Certo? Aí vem com um pouco mais de branco. Aguarda um pouquinho a secagem, né? E traz mais luz. Só o magenta, reforçando mais a tinta. Como eu falei para vocês, essa é uma cor transparente. Precisa de 2 demãos para cobrir bem, tá? E aqui no pincel também, né? Vamos escurecer um pouquinho com púrpura. Vamos mudar para o número 2, né, gente? Ficar abusando, daqui a pouco borra tudo. Escurece, então, com púrpura. Aqui também uma sombra.
Depois pode contornar com púrpura, tá, gente? Fica legal. E ilumina a misturinha lá do magenta e branco. Depois eu acerto aqui com um zerinho, contornando, tá? Um pouquinho de luz. Assim que secar, eu realço mais os branquinhos aqui. E seguindo aqui, essa partezinha aqui do vidro com branco. E aqui embaixo, ó, também. Ok? E aqui, na beiradinha do vidro, aqui, ó, pode passar amarelo ouro. Depois nós vamos sombrear com um pouquinho do siena natural, né? E iluminar com branco. Então, aproveita que você já está com amarelo ouro aqui e já pode preencher a tampa do esmalte. Aproveitei e com um pincelzinho aqui número 2, eu preenchi essa parte interna aqui da tampa do esmalte com sépia, tá? E agora, com siena natural, nós vamos sombrear a tampa. Senão ela fica sem movimento, né? Ah, aqui em volta, ó, é só branco também, assim como aqui e embaixo. Não tem mais nada, é só branquinho. Então, estica aqui o siena natural. Tá tudo seco já, tá, gente? Então, fica fácil trabalhar. Ilumina as beiradinhas. Não deixa a tinta parada, esfuma um pouquinho, né? E aqui em cima também. Aqui, ó, um pouquinho de siena natural. É bem pouquinho mesmo, tá, gente? Deixa eu retocar aqui. E contornar com púrpura em volta do vidrinho, né? Com bastante carinho aí. Aquarela, sempre que vocês forem fazer contornos, tem que aquarelar a tinta, para ela ficar assim bem fininha.
E agora vamos aproveitar que já estamos aqui com o magenta, né? Vamos preencher lá o perfume. Aqui um pouquinho de luz, aqui no meio, ó. Ok? Depois é só contornar com púrpura. Então vamos lá pro perfume. Vamos usar as mesmas cores que nós passamos no esmalte. Tudo tom sobre tom, né? A tampinha dele vai ser dourada, igual nós fizemos aqui, né? Na tampa do esmalte. Aqui também nós vamos fazer a mesma coisa. Mas o vidro em si, primeiro eu vou marcar essas sombras aqui com magenta, pra gente não perder, né? E depois é só preencher. Aqui tem outra. Só que eu vou fazer um magenta mais claro. Então, eu vou misturar o magenta, preencher aqui. Eu vou misturar o magenta com um pouquinho de branco. Aí ele fica mais clarinho, né? Então, vamos lá. Mistura o magenta com branco. Vai dar um magenta mais clarinho, né? E pode preencher todo o vidro do perfume aqui, tá? Sem segredos. Depois nós vamos escurecer com um pouquinho de púrpura, iluminar com branco, né? Mas a princípio, aqui é só fundo mesmo. Aqui é mais clarinho. Já vou com branco, pincel sujo, né? E vamos preenchendo. Aqui embaixo também, ó. Pode preencher tudo. Conforme vocês forem preenchendo o perfume com a misturinha do magenta e branco, ao mesmo tempo, em algumas partes, pode dar uma clareadinha, tá? Por isso que ele está um pouco mais claro em algumas partes, né? Bom, agora nós vamos fazer outra misturinha aqui com púrpura e o magenta.
Aí vai ficar um magenta mais escuro, né? E vamos reforçar mais as sombras, né? Ó, aplica tinta, estica. Olha como que já vai dando um pouquinho mais de cor, né? Aqui embaixo. Tá tudo sequinho, então a tinta fica exatamente no lugar que você colocar aqui, né? Vai devagarzinho, tonalizando, né? Aquela misturinha lá. Aí, estando assim, aí é fácil, só trazer um pouco mais de luz, né? Tudo pouquinha tinta, tá, gente? Tá tudo sequinho. E aí a gente trabalha úmido sobre seco, né? Pronto. Aí com branco, vamos reforçar essas luzes, né? Essa parte mais clara. Aplica o branco. Pouquinho, tá, gente? Olha, bem pouca tinta mesmo. Eu até tiro o excesso. E vamos fazer uma luz seca. Tira sempre o excesso. Luz seca é pouquíssima tinta. Ó, um toquezinho que você aplica já fica bonito, né? Aí, terminando aqui o perfume, aí nós vamos pintar o rosto, corpo aqui, né? Ombro da nossa dama de perfil. Tá vendo como eu vou aos pouquinhos esticando a luz, não de uma vez.
A tampinha, gente, vamos passar, amarelo ouro, sombra com siena natural e luzes com branco, igual a tampa do esmalte. Olha que beleza aqui, ó. A segurança que dá trabalhar com a fita crepe aqui, ó. Porque assim não mancha a toalha, né? Você pode trabalhar com mais tranquilidade. Aí com siena. Vamos esticar aqui umas sombras. Que agora tá bem úmido. Tá pegando direito. Mas é só aguardar a secagem. Que fica muito bom. E depois é só iluminar com branco. Você pode até contornar a tampinha aqui com siena natural, tá? Ilumina. Aguarda a secagem, tá? Porque não pega. Tá tudo muito úmido. Aí vamos aguardar a secagem e fazer a luz seca, né? Uma dica para vocês, aqui nessa sombra, depois de bem sequinho, eu vim com sujeirinha de sépia e escureci um pouquinho mais, ó. Aí aproveitei e também vim aqui, ó, e passei uma isca de sépia, tá? Só para dar um toque assim, mais dourado, né? Bom, a nossa moça aqui, eu separei salmão bebê, castanho claro e branco. Pincel número 2, nós vamos preencher o ombro aqui, né? Ele vem aqui também, pescoço. Aqui é uma alça do vestido dela, que vai ser preto, porque o chapéu também é preto, tá? Então, nós não vamos pintar. Só realmente o corpo dela. Luvas também não precisa pintar, porque é preta, igual o chapéu, né? Então, passou salmão bebê ou amarelo pele, se você não tiver. Só que o pele é um pouco escuro, então você tem que pôr um pouquinho de branco no pele para poder pintar. O salmão bebê já é mais clarinho, né? Então, você vai preencher tudo, tá? Aqui, pescoço, as costas dela, aqui, ó. Pode passar salmão bebê. Também não é difícil, viu, gente?
porque não tem os olhos estão cobertos pelo chapéu, só tem uma boquinha aqui, que vamos fazer magenta também, né, para ficar tudo combinando. Então, preencheu, vamos por partes. Vamos fazer essa parte aqui, depois vamos para o rosto. Aí vem com um pouquinho do castanho claro. Tira o excesso, né? Aqui por trás, por baixo da alça, você pode escurecer. Esfuma um pouquinho. A tinta não ficar parada, né? E, por fim, ilumina com branco. Nós vamos pintar desse mesmo jeito. Aqui branco, né? Esfuma bem para não ficar parada a tinta. E aqui atrás, ó, também vamos sombrear. Estica a tinta. Normalmente eu uso o caramelo, o tijolo, né? Para sombrear rosto, corpos. Mas o castanho claro é um tom muito bonito. Quase o tom da minha mão, né? Aqui por baixo. E aí vem com branco. Pouquinha tinta, tá? Um pincelzinho aqui, ó. Número 2. Agora me encontrei, gente. Falei que até o final da aula eu ia achar um pincel número 2. Do meu gosto. E olha que eu tenho um monte aqui, hein, gente? Baldes e baldes. Potes e potes de pincéis. Mas sempre a gente tem o preferido, né? Os mais velhinhos são os melhores. E o rosto também, ó. Não passa sobre a boca, desvia. Quando eu for pintar a boca com magenta, que aqui vai ter que ser zerinho mesmo, não vai ter jeito. Aí eu já aproveito e faço uma bochechinha aqui. Rosinha, né? Vai ficar bem bonita. Ó, passou o salmão bebê. Vem com um pouquinho, tira o excesso. Um pouquinho só do castanho claro. Por baixo aqui do chapéu, por baixo pescoço. Um pouquinho embaixo da boca. Pequenininha, né, gente? Se fosse uma bolsa, hein? Aí eu ia fazer ela bem grandona. E com branco, um pouquinho só, ilumina. Viu como é simples? E um pouquinho de branco também aqui acima dos lábios. Agora, com magenta,
nós vamos preencher a boquinha aqui. Eu achei um pincel menor ainda, acredita, gente? Mas aí, se você não tiver um pincelzinho bem pequenininho, vai com zerinho. Preenche a boca com o pincel zerinho. Bom, magenta. Sujeirinha do pincel já faz aqui, ó, uma bochechinha, tá? E com púrpura eu vou contornar, certo? Olha que rápido que foi. E na sequência nós vamos pintar a luva, o chapéu, né, que ele vem até aqui em cima, e depois o laço, que eu ainda não sei que cor pintar, gente. Tô pensando aqui. Eu acho que um azul celeste, né? Vamos ver. Aqui, gente, eu contornei com meu pincel hiper zero. Olha como que ele é fino. Com púrpura. E depois dei uma luzinha aqui com branco. Só, mais nada. E vamos preencher, então, a luva com preto. Vai com pincel pequeno. Pode preencher tudo. E só fundo, tá? Não tem segredo, não. E aqui também, todo o chapéu com preto. E, inclusive, aqui embaixo, ó, é preto também. Só que para vocês não perderem o risco, quando vocês estiverem preenchendo, né, já dá uma clareadinha aqui na parte de cima, para você não perder o detalhe aqui do chapéu. Então, vem com um pouquinho só de branco, ó, para separar. Que essa parte aqui embaixo é preta também, né? Então, para não misturar as duas cores aqui, é só separar com branco. Só esse detalhe aqui que não pode esquecer, né? Mas do resto é tudo pretinho mesmo. Vem aqui também, ó. Vai com um pincel pequenininho, tá? No máximo 4. Cuidado, gente, quando vocês estiverem preenchendo aqui a luva, aguarda a secagem do preto e vem com uma sujeirinha só com branco para separar os dedos, tá? Assim como nós fizemos aqui no chapéu. Arruma com pincel zerinho, porque é delicadinho, né? É pequenininho. Então, cuidado. Bom, o laço, que tal o violeta, que nós pintamos o fundo das hortênsias, né? Então, eu separei violeta, azul celeste e branco. Só, mais nada. Aqui embaixo do laço, vem com violeta, estica bem a tinta e já entra com azul celeste, misturando as cores. Vai ficar bonito o laço.
vai combinar com as hortênsias, né? Depois só um branquinho sobre aqui o azul celeste, para dar uma vida, né? Pronto, preenchidinho. Agora vou até mudar de pincel, porque aqui tá pequenininho, né, gente? Vou pegar um pincel número 2 e vamos preencher o laço. O laço é bem pequenininho mesmo. Escurece por baixo, ó. E completa a beiradinha com o azul celeste. Dá para vocês acompanharem aí, né? E tô pintando aqui pensando, né, gente? Eu acho que eu vou colocar no acabamento aqui em volta uns galinhos saindo bem discretos com stencil. Vai ficar legal. Umas folhinhas bem pequenininhas, delicadinhas, né? E aí você vai preenchendo. Aqui a parte de dentro do lacinho. Já passo o violeta. Onde mais? Aqui em volta. A ponta do laço aqui. Assim parece que não dá para entender, né? Mas já, quando estiver preenchido, aí vocês vão entender. Agora que ele está todo preenchido, aí só um pouquinho de branco, ó, tira o excesso e vamos iluminar. É bem pequenininho, né, gente? Tem que ter paciência aqui, ó. As beiradinhas. Só a sujeirinha do branco, não leva muita tinta não, porque senão vai misturar tudo. Depois é só contornar, pode contornar com violeta mesmo, fica bom. Certo? Então, eu vou contornar e já vamos decorar o nosso trabalho aqui com stencil de folhinhas, né? Fica bem legal. Achei esse stencil aqui, gente. Eu uso bastante, bastante mesmo. Por isso que ele vive sujo, porque sempre está em uso. Verde seco, sujeirinha só, pincel pituá. Nós vamos fazer suavemente umas folhinhas. Aí fica a gosto de vocês, tá?
se colocam ou não colocam folhinhas. Mas como eu gosto de enfeitar tudo, eu vou colocar. Mas aí vocês decidem. Olha lá que delicadinho, né? Então eu vou terminar aqui e já mostro para vocês. Olha que gracinha que ficaram os galinhos, gente. Deu um toque especial, né? Ó, saindo aqui, bem delicadinhos. Terminamos, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que vocês pintem muito, tá bom? Vale a pena fazer um jogo de toalhas com esse arranjo aqui. Muito bacana mesmo, né? Tá bom, gente? Então agora nós vamos para o último vídeo, aula. Deixa eu preparar aqui os riscos para a gente poder começar o outro vídeo, tá bom? Um beijo carinhoso para cada uma de vocês. Tchau, tchau. Beijo.